Vamos fazer aqui a timeline de X-Men, Catiuxa. 19 anos. Marcando forever o X-Men, assim, ó. 19 anos pra 19 gente anos. organizar a timeline. Mais do que 19 anos. Uma grande bagunça. Uma vida. Muitas coisas que aconteceram. A gente sabe que Deadpool fez alguns pequenos esforços pra consertar a timeline de X-Men. Não conseguiu, né? Mas assim, vamos esquecer Deadpool aqui. Vamos falar dos filmes de X-Men mesmo. Até Fênix Negra. Até o novo Fênix Negra. Porque também já tivemos Fênix Negra antes. Mas vamos falar agora desse. A gente vai organizar de forma cronológica, né? Pra ficar fácil, que as pessoas assim, não entendi porque aquele filme lá passa lá não sei o que e tudo mais. Não é isso. Vai dar certo aqui porque, dessa vez, os especialistas em pesquisa do Rapadura se reuniram, os nossos cientistas, tem várias Ana pessoas e o Luísa. Exatamente, tem várias pessoas de jaleco aqui atrás que foram as pessoas que fizeram toda essa pesquisa pra organizar essa timeline. E vamos explicar pra vocês. Finalmente vai dar pra entender. Senta aí que vai ser simples. Ih, rapaz. Mais ou menos. Vamos começar com Apocalipse, lá 8.000 anos antes de JC. O primeiro mutante, o Apocalipse, né? Sim, tivemos ali as cenas dele no começo. Sabu. E aí os cavaleiros dele e tudo mais, ele ficou soterrado, teve a volta dele e tal, mas a gente tá falando ali do surgimento dele no Antigo Egito. Nós temos aqui uma arte brilhante feita pelo Joel aqui. Exato. Já temos começo de tudo, é Apocalipse, né? Ok. Depois de Passaram-se Apocalipse... alguns anos, alguns milhares de anos. Poucos aninhos? Né? Mas é uma pontuação para mostrar que é desde muito tempo que existem os mutantes. Sim. Né? Para mostrar que os mutantes estão aqui há muito tempo. Afinal, estamos falando de genes e a genética não muda assim, entendeu? Será que o Einstein, ele era um mutante? É o quê? E aí vamos para 1845, onde surge ali, né, o Wolverine... Wolverine não, o Logan, né? Mini Logan. Sabretooth, Dente de Sabre. A gente vê isso aí, na verdade, em flashbacks. A gente vê que o Wolverine lutou já em todas as guerras que o mundo já viu. Exatamente. Ou pelo menos que os Estados Unidos já viram. Exatamente. E aí a gente tem essa ideia de que ele é um ser muito antigo, né? Porque, afinal, sem cirurgias plásticas, mas não envelhece. Ali, Wolverine Origins, né? Continuando. Temos ali, ele não tá seguindo a timeline de lançamento de filmes, mas Não. A ordem aqui... Acontecimentos cronológicos no universo dos X-Men. E aí nós vamos para 1945 ali em Wolverine Imortal, em que a gente tem um flashback. O Wolverine Imortal passa bem longe, mas ele Sim. tem um flashback em que mostra o Wolverine sendo preso lá em Nagasaki, né? Ali no período de guerra. Que seria depois explodido junto com Hiroshima, né? Isso. Todo o incidente lá da bomba atômica que, enfim, já conhecemos. E aí vamos para X-Men Primeira Classe. Ali em 44, 45, em que a gente vê... A gente tem alguns flashbacks, né? Mostrando lá a família do Magneto sendo presa, né? Presa em campo de concentração. Em campo de concentração. A gente já sabe o que se passou ali com a vida do Eric quando era criança e tal. A gente realmente são cenas muito fortes. A gente Sim. entende que ele tá lá desde ali e que aquilo ali é uma coisa muito importante pra formar a personalidade dele, pra chegar até onde ele chegou e ser o vilão. Vilão bom, né? Exatamente. Bom, bem explicado. Faz sentido. No mesmo ano que o Magneto, o Eric, né, está lá no campo de concentração, Sim. ele, a Xavier e a Raven, a mística, Se conhecem, se conhecem. encontram. Sim, pela primeira vez. Começa uma grande amizade com a Jennifer Lawrence, que nunca mais teve seu rosto escondido desde então. E aqui, a trama de Primeira Classe se passa ali com o Sebastian Shaw, que ele tá montando um grupo, que quer a supremacia mutante. E aí tem os encontros do Sebastian Xavier, Shaw, Magneto. Kevin Bacon, Sim. que é o quê? Citado em Guardiões da Galáxia. Sim, Que é a prova que existe esse crossover, que a Marvel já tinha os direitos do X-Men faz tempo. exatamente. E aí se passaram alguns anos, Tem lá aquela crise dos mísseis lá em Cuba, que estão indo bombardear e tudo mais, Xavier envolvido em toda aquela história. o clímax de X-Men Primeira Classe acontece na praia, em que tinha toda a confusão dos mísseis, de tiros e balas e tudo mais. Porque Xavier- existe uma decisão aí de que todos os humanos merecem morrer, humanos Sim. são a escória da humanidade, os mutantes têm presta. que mandar em tudo mesmo e tal. E aí, Xavier é grande pacifista, né? Já não queria que esse tipo de coisa acontecesse. Magneto é envolvido ali em tudo que está acontecendo. A bala pega no Xavier, desviada pelo Magneto. Exatamente. Xavier fica na cadeira de rodas e o Eric com a Raven, né? Eles vão se embora lá e fica... É formada a Irmandade Mutante ali, né? Sim, aí eles saem juntos ali, eles se encontram ideologicamente Sim. falando, né? Porque as coisas que aconteceram ali criaram, inevitavelmente, os dois lados. Não. O lado que a gente conhece ali do Xavier e toda a ideologia dele, e também a galera do Magneto. Ali em 63,
onde o JFK é morto. O JF Kennedy e tal, toda aquela... É uma coisa que aconteceu na vida real, todo mundo lembra. Porque você falava assim, né, o Magneto que matou o JFK, na verdade, ele estava tentando evitar o assassinato dele, né? Sim, uma coisa que a gente vai descobrir, ele fica ele é preso ali por 10 anos, né, de 63 a 73. E aí, em 1965, Xavier cria a escola. Exatamente. E ali nos anos 70 acontecem muitas coisas, né? É um período em que Xavier fica viciado em droga, né? Porque ele tá testando nele mesmo, né? A droga que serve também pro Fera, né? O Fera, pra controlar e tudo, e ele volta a andar, inclusive, o Xavier, né? Apesar de que, assim, o Xavier é o Xavier. Se ele quisesse usar a mente dele pra meio que controlar as pernas dele como se elas estivessem andando, ele poderia fazer isso. Ele só escolhe não fazer, então... Mas tem todo o lance da Guerra do Vietnã, né? Que acontece ali no começo dos anos 70. Ali, durante a Guerra do Vietnã, a Mística, ela tá tentando libertar os mutantes que estão dentro ali do grupo do Strike, né? Que ele tá usando na guerra, inclusive, né? Sim, exatamente. A Mística, ela é envolvida em tudo aquilo ali, ela quer libertar esses prisioneiros, ela já tem muito essa paixão, né, por não deixar que mutantes sejam controlados por humanos, usados como armas e tal. E aí, a gente chega em 1973, que é o ano em que tudo muda, porque é o ano em que são criadas as duas timelines paralelas do universo dos X-Men. Ela acaba sendo confusa, porque se a gente pegar em retrospecto dos lançamentos dos filmes, que começou com X-Men 1, 2 e 3, e aí depois ele foi pra frente, depois ele volta com os origens, aí depois ele vai sempre pra trás, aí vai muito pra trás. Aí depois vai pra frente não. Depois vai pra frente, aí fica muito confuso, as pessoas se perdem e falam assim, por que aconteceu aquilo naquela timeline, aqui é diferente e tudo. Sinceramente, eu acho que ninguém nem se pergunta. X-Men é uma grande confusão, né? Mas 73 é um ponto importante, porque é o ponto em que, lá em X-Men Dias do Futuro Esquecido, quando eles estão lá em 2023, na timeline principal, o mundo acabou, as sentinelas e tudo mais, estão destruindo tudo, vai todo mundo morrer mesmo, já era e tal, sobra um pequeno grupo, Kitty Pryde vai lá, manda o Wolverine de volta para o passado e 73? o passado... 73. Porque ele quer evitar ali o projeto exatamente do Trask. Exatamente. Né? Que é o projeto lá dos sentinelas, da genética e tudo mais. Que é interpretado pelo Peter Dinklage, que é o Tyrion de Game of Thrones, caso você não esteja lembrando qual personagem. Exatamente. E aí, a partir daqui, é criada uma nova timeline. Porque a partir daqui de 73, onde tem todos os acontecimentos, lá quando eles voltam no tempo, o Wolverine volta no tempo. Sim, que tem todo aquele negócio... Ele encontra o Xavier. Exatamente. E ele fala com o Xavier. A gente descobre que o Magneto, na verdade, estava envolvido no assassinato do JFK só porque ele estava tentando evitar que ele fosse morto e tal. Várias coisas acontecem ali. Mas, vamos falar dessas duas timelines, certo? Eu acho que a gente deveria primeiro seguir a timeline original, a timeline dos primeiros filmes de X-Men que a gente viu. X-Men 1, 2, 3 e tal. São os filmes em que onde começou tudo isso. Sim. Aliás, começou o cinema de super-herói, que a gente conhece como hoje, de MCU e não sei o que e tudo mais, começou ali com o primeiro X-Men lá em 2000, né, com a origem de tudo isso, né, a escola já funcionando, a entrada do Wolverine nisso, né, da vampira e tudo mais, e toda a mitologia mutante sendo criada ali, considerando que o Eric do passado era interpretado pelo Michael Fassbender. Sim. Sendo que ele é um filme que se passa depois de X-Men 1, muitos anos depois, que era interpretado pelo Ian McKellen. Exatamente, que é um senhor. Um senhor. Um senhorzinho. E aí fica meio confusa e realmente a X-Men é isso. Você tem que tolerar isso, senão você não gosta. Né? Ou você pode não precisar tolerar. Muita coisa de Wolverine Origins foi apagada. Foi apagado no futuro. Foi tipo assim, sabe aquele filme que aconteceu? Não aconteceu. Vamos desistir desse filme? Não existiu. Vamos. Né? Foi um erro, foi um lapso, né? E aí você apaga, passa a borrachinha e apaga. Nessa timeline aqui original a gente tem X-Men 1, a gente tem também X-Men 2, e ali X-Men 3, que vários acontecimentos de X-Men 3, na real quase todo o filme foi apagado mesmo, não existe mais. Certo? Porque foi criada uma nova timeline. Uma timeline nova, mas a gente ainda não chegou nela, calma. É como se não tivesse assistido, porque lá acontece a saga da Fênix Negra no X-Men 3. Sim, né? Já tivemos a saga da Fênix Negra, em X-Men 2 acaba com a Jean morta, né? Tem aquela coisa toda, todo mundo triste, não sei o quê, triângulo amoroso. No 3 e tudo mais. A Jean vai lá, volta, mata o Ciclope, pá. Temos X-Men, Fênix Negra, aquele primeiro que a gente lembra de muito tempo atrás, o Wolverine tentando chegar, pegar nela, se recuperando e tal. Enfim, isso aí tá na timeline original. Aí depois a gente tem Wolverine Imortal. O fato mais importante de Wolverine Imortal é o fato do Logan encontrar Xavier e Magneto no finalzinho dele.
Inclusive, a melhor cena do filme é exatamente o final dele, a ceninha. Quando acaba, né? Quando é criado, é meio que um prelúdio do X-Men Dias do Futuro Esquecido, né? Que é um o que nos leva a outra timeline, a timeline paralela. É porque aqui, ó, a gente tá ali, 2015, tem um salto ali de 8 anos pra 2023 em X-Men Dias do Futuro Esquecido. E aí, lá em Dias do Futuro Esquecido, você volta no tempo pra 73 e ali você sai da timeline principal e vai pra timeline secundária. Por quê? Quando o Wolverine voltou, várias coisas mudaram. Tudo. Eles já tinham noção do que era que tinha que ser feito pra aquele futuro ali ser evitado. Tem toda a história deles tentarem convencer a Mística a não matar o Trask e tal, porque eles sabem que... Bom, eles sabem evitar aquilo ali. E aí, depois que tudo é mudado, obviamente eles não vão voltar pro mesmo futuro que eles tinham evitado. E ali é criada a segunda timeline dos X-Men, que é a timeline onde nos encontramos atualmente, onde vai acontecer o filme novo da Fênix Negra. Que é o que as pessoas falam assim, mas esqueceram as outras timelines. Não, só foi criada uma timeline nova e eles estão desconsiderando... Não é nem desconsiderando, eles estão deixando de falar sobre o que aconteceu em outras na outra timeline pra focar exatamente nessa aqui. Nessa porque nova. Depois lá de 73, quando a gente tem um salto, vem X-Men Apocalipse, né? Que aí surge o Apocalipse que tinha... que tava adormecido lá, preso. Nele é que a gente sabe que existia o primeiro mutante lá do começo da nossa timeline, né? Lembra que a gente já falou do Apocalipse aqui, mas nós não estamos falando do ano em que se passa o filme, a parte principal do filme do Apocalipse. A gente falou do surgimento dele como primeiro mutante lá atrás. Tudo que aconteceu antes de 1973 fica intocado e é canon nas duas timelines, ok? E aí a gente tem que lembrar também que a cena pós-créditos de X-Men Dias do Futuro Esquecido é exatamente a cena do Apocalipse, né? E aí você sabe que o próximo filme vai ser sobre o Apocalipse. E aí você tem X-Men Apocalipse e todos os acontecimentos dele, em que X-Men Fênix Negra é a continuação desses acontecimentos. A gente já vê ali algumas coisas acontecendo com a Jean Grey, a gente vê ela descontrolando um pouco emocionalmente, os poderes dela saindo um pouquinho de controle e tal. A gente vê a sombra da Força Fênix, né? Mas agora teremos, de fato, X-Men Fênix Negra. Sim, e aí de tem novo, todos só que outra. Exato. Só que com alguns outros personagens, sem os da outra timeline. Com atores diferentes. Afinal, quando você volta no tempo, é isso que acontece, mostrando que X-Men faz sentido. Lembrar que o Logan, que voltou lá, né? O Wolverine, que voltou no tempo, em 2023, na timeline principal. Pra 73. Mudou tudo. Ele volta pra segunda timeline. Sim. Porque tá tudo mudado. Pra 2023 ele volta, aí tem aquele finalzinho... Comercial de margarina, todo mundo junto, vivo. Ai, que legal, tararau. Fecha ali, 2023, 3 anos depois, acontece o filme Logan. Que é meio que não tem as sentinelas, eles evitaram e tal, mas o Xavier teve um grande descontrole, um surto, acabou matando vários mutantes. Foi meio que um apocalipse diferente ali, né, do que a gente estava acostumado. Mas ainda que era inevitável que iria acontecer, né? Exatamente. E aí a gente tem toda a história da X-23, encontrando com o Wolverine, eles tentando encontrar o Éden, que é o canto onde os mutantes vão se refugiar, né, pra começar as coisas e tal. E ele termina em 2029, né, o filme, encerrando inclusive com a cruz. A cruz lá do enterro do Wolverine e ele descendo e virando X. Que é muito emocionante, muito bonito. E o Pivetinho segurando o boneco. Agora deixa eu deixar uma pequena pulguinha atrás da orelha. Outra, né? Porque aqui só que a gente tem a pulga atrás da orelha nessa timeline. Em 2023, foi o ano em que tudo acabou e eles têm que voltar no tempo. Sim. Deixa a pergunta para vocês. Deixa a pergunta. Qual é o ano que se passa Vingadores Ultimato? Eu tinha certeza que isso ia acontecer, cara. Qual é o ano, Catiuxa? Não. Ok, então aqui a gente tem essa teoria muito forte de que em 2023 as coisas vão mudar e é finalmente aonde, né, X-Men e Vingadores vão se encontrar. Porque foi ali que teve todo o caos, né? O Capitão América voltando, bagunçando tudo, bagunçando as timelines, universos paralelos criados e um desses... Não, gente, ninguém sabe disso aqui não. O que a gente queria fazer mesmo era vocês entenderem essa timeline, que é um pouquinho confusa. Mas depois que você coloca o gráfico, tipo o desenho da timeline Sim, quando você entende que e a outra, quando ele volta no tempo, ele muda a linha do tempo e tudo mais, e é criada uma nova linha. Exatamente. Ali em 2023, quando desce o pontinho e a linha paralela é criada, é só isso que você tem que entender. Tudo que aconteceu antes...
Quer dizer, na outra Aconteceu linha, em outro lugar. aconteceu, mas não aqui. Aqui Entendeu? é outro esquema. É isso. É isso? Fizemos o impossível e explicamos a timeline de X-Men no cinema. Se você achava que a gente não ia conseguir, mas gostou que a gente conseguiu, Joga o like! E a gente se encontra na próxima. Tchau. Meu Deus, Joel, tu vai ter que fazer milagre. Não vai dar, não. Desastres vão chegar. Esta noite. Amor, Chega. Vai, meu irmão. Plam, 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 plam. chegou pra ficar. Tarararão.